Olha, a pandemia tem deixado um rastro de destruição em muitos lares em Mato Grosso. E não estou falando de mortes por Covid-19, não. Eu estou falando da monstruosidade que homens passaram a cometer mais durante esse período. Olha só, a Polícia Civil registra o aumento de mortes de mulheres. Sim, infelizmente, mas infelizmente mesmo, aumentou, mostramos mais um feminicídio aqui, aumentou o número de feminicídios. O repórter Antônio Carlos Silva, o nosso talentoso Antônio Carlos Silva, tem mais informações. Bom dia, Antônio. Bom dia, Edivaldo, e você acompanha o programa Deia Neles. Somente nessa segunda-feira, esse caso de Colniza, teve um outro incolíder, 2 feminicídios em Mato Grosso. Se a gente olhar o primeiro semestre deste ano em relação ao primeiro semestre do ano passado, os números podem até dizer que houve uma queda aí de 35%. Mas se a gente comparar o primeiro semestre de 2019 com 2020, o início da pandemia, houve um aumento de feminicídios em Mato Grosso de 79%. Quase 80%. E esses dados é um estudo que está sendo feito aí pela Diretoria de Inteligência da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso. Nós vamos falar agora ao vivo com a titular da Delegacia da Mulher, Criança e Idoso aqui de Várzea Grande, doutora Mariel. Primeiramente, como que a gente conceitua o feminicídio? Uma mulher, quando é assassinada por essa tipificação, feminicídio quer dizer o quê? Bom dia. Bom dia. Feminicídio é uma qualificadora que foi instituída em relação ao crime de homicídio, né, que é um ato de morte, de assassinato de mulher pela condição de discriminação por ela ser mulher ou quando estiver presente situação de violência doméstica. E aí, no caso da pandemia, por que houve esse aumento de 2019 para 2020 de 79% nos casos de feminicídio aqui em Mato Grosso? A Secretaria de Segurança Pública e a Diretoria da Polícia Civil sempre monitoram os casos de violência doméstica e fazem estudos de casos, né, de feminicídio. Para quê? Para a gente entender o perfil das vítimas, local de feminicídio, causa, né, e tentar trabalhar esses fatores. O que nós verificamos foi o seguinte, que de 2019 para 2020 houve um aumento de 79%. Falando em porcentagem, parece que fica distante, né? As pessoas não entendem muito. Então, eu quero explicar melhor. Entre janeiro a junho de 2019, foram 19 mulheres assassinadas pelos companheiros. Em 2021, nesse mesmo semestre, foram 33. Ou seja, são mulheres que tinham família, trabalho, casa, profissão, filhos, uma vida, deixaram órfãos, né, assassinadas pelos seus companheiros ou ex-companheiros, pessoas com quem elas conviviam. Então, é importante deixar claro que para muitas mulheres o lar não é aquele lugar de recolhimento, né, aquele lugar seguro. É difícil você verificar uma matéria que fala, olha, um homem foi assassinado dentro de casa. Já em relação às mulheres, isso se tornou comum, naturalizou. Então, esse mês agora, de agosto lilás, é um mês que nós temos que trabalhar essa conscientização para desnaturalizar a violência contra a mulher. Isso não é normal. A violência contra a mulher, ela é gradativa. Eu queria que você explicasse. Ela começa como? Até para gente que é familiar, é um vizinho, um colega de trabalho, filho, pai, a gente perceber com filha, com mãe, com irmã, com uma tia, com uma prima, com uma vizinha, uma colega de trabalho, que ela está sendo vítima de violência doméstica. Como é que começa essa violência doméstica, essas agressões, até chegar no feminicídio? Geralmente, a violência doméstica ela começa com atos sutis, né, de dominação. Geralmente o agressor fala para a vítima, meu amor, você fica tão bonita com calça jeans, não vamos sair, não vamos na casa do seu familiar, não, vamos ficar em casa no nosso cantinho. Aquela dominação, demonstração de poder. O autor vai dominando a vítima e colocando a vítima na situação que ele deseja. Então, esse é o primeiro sinal de que essa mulher pode sofrer uma violência doméstica, né? Eu sempre falo, a violência doméstica ela não começa com um tapa, ela começa com atos sutis e vai evoluindo, vai progredindo, é um ciclo de violência, né? Depois das agressões morais, as ofensas morais, elas partem para uma agressão física e aí ela só vai progredindo até chegar no feminicídio. O feminicídio, ele é um crime que ele pode ser evitado.
né? Se a vítima sofre um delito, ela já tem que imediatamente procurar auxílio da polícia. O que nós verificamos é que, dessas 23 vítimas deste ano de 2021, que foram assassinadas pelos parceiros, apenas 2 tinham registro de ocorrência, apenas 2 tinham pedido medida protetiva e essas medidas não estavam mais em vigor. As outras 21 nunca tinham registrado uma medida protetiva, nunca tinham registrado um boletim de ocorrência, então o Estado não pôde trabalhar por elas, né? Então eu gosto de falar muito sobre isso. As vítimas que nos procuram, que pedem medida protetiva, que depois vêm relatar que a medida protetiva não está funcionando e vêm pedir apoio, a gente pede uma prisão, intensifica o trabalho e consegue evitar o feminicídio. Tá? Este ano, em Várzea Grande, nós já pedimos mais de 650 medidas protetivas. Então, foram 650 vítimas que nós conseguimos salvar. Uma delas faleceu por feminicídio, mas essa vítima ela nunca tinha registrado medida protetiva, ela nunca tinha registrado boletim, então ela estava invisível aos olhos do Estado. Eu queria que só explicasse para a gente o que é a medida protetiva, inclusive é uma novidade que foi trazida pela Lei Federal Maria da Penha, 11.340, que está completando agora 15 anos nesse mês de agosto. O que é a medida protetiva? Isso mesmo. A medida protetiva é uma restrição que é imposta ao agressor de determinadas situações. Então, por exemplo, a vítima não quer que o autor se aproxime dela. Ela pode pedir essa restrição. Não quer que frequente a casa, não quer que entre em contato com familiares, que pague pensão alimentícia para os filhos, precisa da separação de corpos, precisa ser reconduzida ao lar, porque ela saiu numa situação de fuga da casa, porque ela estava com risco de vida, né? Precisa fazer uma retirada de pertences. Doutor, eu saí fugida da minha casa, deixei roupa, deixei tudo. Deixei leite das minhas crianças, eu preciso voltar para fazer uma retirada desses pertences. Eu preciso ser colocada numa situação de proteção, eu preciso de ir para uma casa de amparo. Tudo isso pode ser pedido nesse primeiro atendimento, na delegacia. Nós solicitamos a medida protetiva e encaminhamos ao judiciário. Hoje, o Estado de Mato Grosso tem a Patrulha Maria da Penha, né, que é feita pela Polícia Militar, é um acompanhamento de fiscalização de medidas. Então, a Patrulha Maria da Penha vai até a casa da vítima e fiscaliza, olha, tá legal o seu cumprimento, né, de medida protetiva, se não tiver, comunica a Polícia Civil que nós pedimos a prisão. Então, é um trabalho muito importante que a vítima tem que buscar. Às vezes, ela precisa de um acompanhamento psicossocial, psicológico, para ela entender o caráter da violência, entender que a violência pode progredir e culminar com a morte dela. Nós fazemos um encaminhamento para esse acompanhamento psicossocial. Então, nós conseguimos trabalhar com esse aparato se a vítima procurar. Obrigado, delegada, pelas informações ao vivo aqui no Cadeia Neles. E o grande problema, a delegada vinha falando com a gente antes da entrevista ao vivo aqui, que é essa mistura de sentimentos, né? Porque havia um relacionamento amoroso que acabou se transformando ali num ato de violência, e isso mistura, inclusive, na cabeça, no sentimento da vítima, até para registrar um boletim de ocorrência e pedir ajuda. E por isso que é importante registrar o boletim de ocorrência no primeiro ato de violência, na primeira agressão. E aí aproveito para divulgar os principais números que as autoridades policiais sempre divulgam, Edivaldo. E é o que você fala, Edivaldo, quando não dá certo, tem que se separar mesmo, não tem que ficar vivendo nesse clima de briga, de confusão, de agressão, e aí que acaba chegando, infelizmente, na morte, no feminicídio. Os telefones principais, 180, 100, 190 e o 197 da Polícia Civil. Edivaldo, é com você. Obrigado, doutor Carlos, e muito obrigado ao doutor Mariel pela explicação.